povo, voltamos agora, nossa aula de número 14. Primeiramente, deixa eu pedir desculpas a vocês, nós tivemos um probleminha técnico aqui com a bateria do meu fonezinho aqui na aula passada, a gente teve que acabar ainda faltando um tempinho, mas a gente dá uma compensada nessa, dá uma esticada um pouco mais na baladeira para comentar mais um pouquinho, tá certo? Peço desculpas a vocês por essa a interrupção abrupta que a gente teve na aula passada. Mas assim, a ideia é aquela que a gente colocou naquela questãozinha bem tranquila, bem rápida para a gente comentar. Sempre traçando a meta, né? Sempre começando os trabalhos de uma questão de teoria dos conjuntos pela parte de interseção. A partir daí, a gente vai diminuindo os valores antes de colocar um novo valor lá, tá? Vamos ver agora a questãozinha do CESP, um pouquinho maior, tá? Na primeira questão que nós trabalhamos, a gente tinha apenas dois conjuntos, né? Era o departamento A e o departamento B, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa questão. Vamos lá, vamos ver, olha só. Considerando que todos os 80 alunos de uma classe foram levados para um piquenique em que foram servidos, olha aqui, ó, salada, cachorro quente e frutas. Beleza. E aí ele começa a falar, ó, entre esses alunos, 42 comeram salada, 50 comeram frutas. Além disso, 27 alunos comeram cachorro quente e salada. 22 comeram salada e frutas. 38 comeram cachorro quente e frutas. E 15 comeram os 3 alimentos. Tá aí as dicasinhas para a gente montar os nossos conjuntos, né? Sabendo que cada informação importante, cada um dos 80 comeu pelo menos um dos 3 alimentos, ou seja, eu não tenho ninguém dentro desses 80, que não comeu ou salada, ou cachorro quente ou fruta. Julgue os próximos itens, aí a gente passa aqui a telazinha para a gente ver. Tá aqui os itens, tá aqui já um conjunto diferente, já temos 3 conjuntos aí, tá? Ficou um pouquinho apertado para a gente caber, mas fica legal que a gente consegue ver também os detalhes lá embaixo, tá certo? Das alternativas, tá certo? Então, olha só, ideia, primeiro passo que nós vamos ter que fazer aqui, nós temos aqui no nosso piquenique a salada. Nós temos aqui também, nós temos as frutas, né? Aliás, nós temos salada, cachorro quente, e nós temos aqui as frutas. Pronto, tá? Tá aí, salada, cachorro quente e fruta. Sempre a gente escolhe os conjuntos, a ordem realmente não importa pra gente, tá? O que vai valer realmente é essa armação, que nós temos que ter obrigatoriamente um espaço onde a gente convive com os 2 elementos, tá? Com 2 elementos e um espaço aqui em que se juntam os 3 elementos, tá? Nesse espaço é aqui que nós iremos começar, né? Nessa parte em azul, é por aí que a gente vai começar com as informações, tá? A primeira informação que nós vamos pegar é procurar, né, o que é que ele fala com relação as 3 comidas, né, que ele colocou, os 3 alimentos. Ele diz lá no final, 15 comeram os 3 alimentos. Então, 15 comeram os 3 alimentos. Pronto. A partir daí, o que é que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente vai ter 2 interseções, a interseção, por exemplo, entre salada e frutas, a gente já tem que diminuir desse valor 15. Porque, olha só, se a gente olhar para cá, ó, para esse espaço agora em vermelho, que eu estou mostrando a vocês, é o espaço que pertence ao quê? Pertence àqueles que comeram tanto salada quanto frutas. Notem que eu já coloquei dentro desse mesmo espaço o valor de 15. Tá? Então, 15, mesmo tendo comido cachorro quente também, sem problema, mas eles comeram salada e fruta. Ou seja, do valor que eu tenho lá, entre saladas e frutas, comeram quantos? 22. 15 eu já postei. 15 já está daqueles 80 ali. Então, me faltam quantos? 7,
comeram somente salada e frutas. É essa a definição que a gente precisa ter, tá? Fazendo isso com os outros casos. Entre salada e cachorro-quente, me diz o que? São 27. Cachorro-quente são 27. Já coloquei 15, sobram 12. 27. A soma dos dois dá 27. Por último, entre cachorro-quente e frutas, eu tenho 38. Se eu já coloquei 15, me faltam 23. Pronto. Já preenchi a interseção entre duas. Sempre fazendo o quê? Diminuindo do valor da interseção entre os três, os valores já colocados, tá? Agora, a parte individual, a parte de cada um especificamente. Vamos ver o que é que acontece aqui, ó. No caso aqui por exemplo, da salada, ó. O conjunto das saladas está aqui em verde, ó. Dentro desse conjunto, ele me diz que 42 comeram salada. Só que eu já postei, já coloquei no nosso diagrama, no nosso conjunto, 7, 15 e 12. Então, que só comeram salada que é dentro desse espaço, eu tenho que diminuir, né? 42 menos quem? Menos o 12, o 15 e o 7. Ou seja, eu vou ter 42 menos, deixa eu ver aqui, 27, 34, 8. Apenas 8 comeram somente salada. Vou ter que fazer para isso para todos, tá? Deixa eu mudar até a cor, esse verdezinho se viu só para a gente dar um exemplo aqui, né? Deixa eu colocar agora aqui em preto para ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto, 8. Tá certo? 8. Pronto, vamos fazer a mesma coisa para os outros. Notem que eu não tenho o valor do cachorro-quente. Deixa guardado aí, ele não está perguntando ainda. Ele diz que 50 comeram frutas. Então, dos 50 eu tenho que tirar quantos? 50 menos, eu tenho que tirar 7, eu tenho que tirar 15 e eu tenho que tirar 23. 23 mais 7, 30, mais 15, 45. 50 menos 45, eu tenho apenas 5 nesse nosso conjunto. Ok? Pronto. As informações estão traçadas, mas PH ele não fala nada de cachorro-quente. Mas olha, se você olhar aqui na primeira alternativa, não na primeira alternativa, mas no primeiro item, verdadeiro ou falso, ele pergunta quantos alunos, né? 15 alunos comeram somente cachorro-quente. É o que a gente vai querer encontrar agora. É esse valor que a gente vai querer encontrar agora aqui, ó. E aí, como é que a gente vai fazer? Se eu chamar isso aqui de x, eu tenho que saber que o somatório de todos os valores que tem dentro desse conjunto tem que dar quanto? Tem que dar 80. O total, a soma de todas as pessoas tem que dar o quê? Tem que dar 80, obrigatoriamente. Porque ele fala que no final também que, sabendo que cada um dos 80 alunos comeu pelo menos um dos 3 alimentos, então a soma desse nosso diagrama, a soma de todos os valores desse nosso conjunto tem que dar 80. E aí eu acabo descobrindo o valor de x. Querem ver? Vamos lá, olha só. Eu vou ter que 8, aliás, vamos começar por aqui, 15 mais 12 mais 23 mais 7 mais 8 mais 5 mais x tem que dar igual a 80. Pronto, tem que dar igual a 80. Vamos ver quanto é que vai dar, ó. Aqui vai me dar 30 mais 5 mais 15, 20. 12 mais 8, 20. Mais x igual a 80. Então, eu vou ter que 20 mais 20, 40, mais 30, 70. Mais x é igual a 80. Então, para que eu possa fechar direitinho o nosso conjunto, o x tem que ser igual a 10. O x aqui tem que ser igual a 10. A questão fala o quê? Em 15, portanto o item está falso.
o item está falso nessa primeira situação. Viram como encaixou direitinho? Certo? Pode haver alguma situação, e a gente ainda vai ver algumas questões por aqui, de ter algum valor fora. Ele poderia dizer o seguinte: 5 pessoas não comeram nenhum dos 3 alimentos. Aí eu teria que colocar um valorzinho aqui fora, ó. Aqui sim, aqui fora, perfeitamente, mas vai fazer parte do todo. No caso, teria dos 80 alunos. Tranquilidade, ó. Tchutchuquinha, matado, como diz a minha grande amiga Lidiane, ó, tá tudo dominado, já dominamos essa questão e agora a gente vai só analisar as alternativas, né? Analisar cada um dos itens. Ele diz que 10 alunos comeram somente salada. Comeram somente salada? Não, os que comeram somente salada foi apenas 8. Item falso. 5 alunos comeram somente frutas. E aí o somente entra nessa situação, ó. Somente frutas 5, então é verdadeiro, tá certo? 60 alunos comeram cachorro quente de uma maneira geral. 60 alunos comeram cachorro quente de uma maneira geral, tá? Então como é que eu vou saber quais são aqueles que comeram cachorro quente geral? São os 10 que comeram só cachorro quente, são os 12 que comeram cachorro quente e salada, 23 que comeram cachorro-quente e fruta, e mais os 15 que comeram os 3 alimentos, dentre eles o cachorro-quente. Então eu vou ficar aqui, ó, 12 mais 23 vai me dar 35, mais 35 mais 15 mais 10 vai me dar 25, 35 mais 25, 60, que é exatamente o valor que ele me pede da questão, verdadeiro também. Portanto, o gabarito dessa questão do CESP, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Bem montado essa nossa questão. Questãozinha do CESP bem legal para a gente poder ter trabalhado seguindo realmente a base que a gente precisa saber com relação à teoria dos conjuntos. Vamos lá? Próxima questão. Tem uma questão ESAF, questãozinha da ESAF para a gente, e aí tem uma dicasinha que a gente vai utilizar nessa questão, tá certo? Nós utilizamos nessa questão agora aquele xizinho, porém em algumas questões, que é esse o caso, na interseção ele não dá o valor. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Olha só, questãozinha da ESAF que diz o seguinte: em uma amostra de 100 empresas, 52 estão situadas no Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro, são 52 no Rio de Janeiro, tá? 38 são o quê? São exportadoras. Estamos encontrando quais são as partes dos nossos conjuntos, né? 35 são sociedades anônimas. Então, nós vamos ter um conjunto para Rio de Janeiro, um conjunto para as exportadoras e um conjunto para sociedades anônimas, 3 também. Beleza, vamos seguindo. Das empresas situadas no Rio de Janeiro, 12 são exportadoras. Estou encontrando quem? A junção, a interseção entre Rio de Janeiro e exportadoras. E 15 são sociedades anônimas, ou seja, 15 fazem parte, né, da interseção entre Rio de Janeiro e sociedades exportadoras. E entre as empresas exportadoras, 18 são sociedades anônimas. Pronto. Nesse parágrafo, nesse pedaço aqui, ele colocou a relação entre dois conjuntos desses, entre Rio de Janeiro exportadoras, Rio de Janeiro sociedade anônima e empresas exportadoras e sociedade anônima. Tá? Depois, não estão situadas no Rio de Janeiro, não estão situadas no Rio de Janeiro, nem são sociedades anônimas, né? E nem exportadoras. Quantas? 12 empresas, tá? 12 empresas, a gente vai mostrar onde é que a gente vai colocar exatamente essas 12. E aí ele pergunta, a pergunta que não quer calar, quantas empresas, marquei errado, quantas empresas que estão no Rio de Janeiro são sociedades anônimas
e exportadoras ao mesmo tempo. PH, eu acho que eu entendi. É exatamente a interseção entre os três. Positivo, companheiro. É exatamente a interseção entre os três que ele está pedindo. E aí a gente começa assim. A dica já está aí para vocês, para a gente trabalhar. A gente vai fazer assim, ó. Vamos abrir aqui uma telazinha em branco. E a gente vai fazer assim, ó. Aqui. Pronto. Eu tenho aí os meus três conjuntos, onde, por exemplo, esse aqui é o meu do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o que é exportadoras e tenho a sociedade anônima. Tá aí, certo? E aí o primeiro passo que a gente faz logo o seguinte, ó. Faz logo o seguinte. Ele quer saber, ele não dá esse valor, é isso que ele está pedindo. Então nós vamos chamar a interseção entre os três elementos de x. A interseção entre os três elementos de x. E aí tudo que vai acontecer depois, eu tenho que diminuir desse valor de x. Vamos ver? Próximo passo, interseção entre dois elementos. Ele vai dizer o seguinte: das empresas situadas no Rio de Janeiro, 12 são exportadoras. Ora, se 12 são exportadoras e já coloquei x, fica quanto aqui? 12 menos x. Pronto. Quanto é o x pegar? A gente ainda vai descobrir. Vamos lá? 15 são sociedades anônimas. Então, entre Rio de Janeiro e sociedade anônima, 15. Só que eu tenho que diminuir quantos? Tenho que diminuir x. E por último ele fala que 12 são empresas exportadoras e sociedade anônima. 12 não, 18. 18 menos x. Pronto, legal, legal. Tá certo? Pronto. Já montamos as duas interseções. Agora a gente vai. Ele me fala que 52 empresas estão situadas no Rio de Janeiro. Só que eu tenho 52, só que eu tenho que diminuir de quem? De 12 menos x mais x mais 15 menos x. Eu tenho que diminuir desse valor, que são os valores que eu já coloquei. Isso aqui vai me dar quanto? Ó? Vai ser 12, 27 menos x. Ou seja, o valor de somente Rio de Janeiro vai ser 52 menos 27 mais x, ou seja, vai ser 25 mais x. Esse é o valor que eu terei aqui. Tá? Adiantamos um pouquinho essa nossa questão, né, até mesmo para contrabalancear a aula passada que nós tivemos. Deixamos já quase tudo montado. Vou voltar na próxima aula, explicar um pouquinho mais, né, deixar um pouco mais claro essa situação do Rio de Janeiro que a gente acabou de colocar, beleza? Daqui a pouco a gente volta com vocês. Beijo no papai e na mamãe.